Contamos com a presença na nossa redação aqui de Morning Report com o Rodrigo Viana. O Rodrigo Viana é o CEO da Mept, é uma empresa do grupo Talences que procura ajudar e recolocar o jovem que está tentando entrar no mercado de trabalho. Rodrigo, muito obrigado pela presença aqui na redação. Obrigado, prazer é todo meu. Obrigado. É importante a gente falar sobre isso agora, essa questão do emprego, da colocação do jovem que está procurando a sua primeira vaga, sobretudo no momento em que a gente vive com tanto desemprego no país, né? Gostaria de começar falando com você sobre uma questão que foi apontada na última pesquisa do IBGE, que mostrou que mais de 4 milhões de jovens estão desempregados e eles têm entre 18 e 24 anos. A pergunta que eu te faço é o seguinte: quais são as principais barreiras e os entraves que esses jovens encontram para conseguir o primeiro emprego? Bom, José, primeiro, muito obrigado pelo convite, né, de vir conversar com vocês aqui. Eu acho que, primeiro, quando você retrata esse cenário do IBGE, é importante você retratar o cenário de uma forma mais macro, né? Se você voltar no tempo, 2008, 2009, quando a gente teve aquela crise na Europa, e você voltar, por exemplo, pegar a Espanha, que é um bom exemplo de um país em crise, 61% dos desempregados eram jovens naquele momento. O cenário é que o mercado não cria novas posições. E as novas posições normalmente começam na base, que é justamente no pós-ensino técnico, no recém-formado. Então esse nível de posição, vamos dizer assim, 18 aos 24 anos, é o nível que acaba sendo mais impactado. É claro que no universo de 13 milhões, 4 milhões não chega nem a 50%. Mas eu estou falando de um universo impactante quando você pensa no número de brasileiros que se formam todo ano. E é justamente nessa faixa que a gente está falando. Então hoje a realidade do Brasil é que nós temos uma crise econômica, que espero que a gente saia em breve desse cenário, mas é que acaba impactando diretamente esses níveis. Nos outros níveis, quando você vai para posições mais seniors, de alguma forma você tem uma troca. Então a empresa muitas vezes se desfaz de dois, mas contrata um, de repente sai uma pessoa, ele coloca outra, não pode ficar sem aquela posição, mas ela não cria nada novo. Então, para esse jovem que está buscando essa primeira oportunidade, não tem nada de novo. Então, você busca sempre as mesmas oportunidades com um grupo infinitamente maior. A sua concorrência para essa posição é bem maior. Então, acho que algumas barreiras. Primeiro, claro, o cenário atual é uma barreira importante. A gente não pode tirar esse ponto. Principalmente o Brasil. O Brasil é um país, não vou dizer tipicamente industrial, mas tem grande parte do seu poderio econômico ligado à indústria, principalmente, né? Indústria automotiva e etc., que são indústrias que vêm sofrendo há muitos anos. Então, esse, por exemplo, é um mercado que acaba não impactando positivamente a economia, faz com que essa oportunidade cada vez diminua para esses jovens. Então, acho que uma barreira da questão econômica é importante. E eu enxergo que a concorrência, né? O fato de você ter 4 milhões, para você eventualmente entrar numa posição, você tem que ser ainda melhor do que aqueles outros 3 milhões ou 20, 30 candidatos que estão disputando essa mesma vaga que você disputa. Então, quando você aumenta a concorrência, se você não estiver preparado emocionalmente para a posição, não estiver pronto com uma boa entrevista e participar de um processo de uma forma plena, você pode correr o risco de ser descartado do processo no meio do caminho e não ser o profissional contratado. Então, acho que uma carga emocional importante também do profissional que está buscando uma oportunidade e não está conseguindo essa oportunidade é dele estar pleno e preparado para participar de um processo onde a concorrência vai ser maior. Em tempos de bonança, você tem mais posições e naturalmente a concorrência acaba sendo menor para cada uma daquelas posições. As oportunidades aumentam. O jovem tem que estar pleno e preparado, como você falou. Pensando nisso, quais são as dicas que você dá para esse jovem que está tentando a sua primeira colocação no mercado de trabalho? Muitas vezes o jovem, quando ele tenta a primeira posição dele, ele não tem uma experiência profissional para contar. Então ele chega muitas vezes na empresa sem ter aquele histórico de ter passado por uma, duas empresas e ter algum tipo de oportunidade que possa rechear aquela entrevista com quem está fazendo o bate-papo com ele. Então acho que o mais importante para esse jovem é que a característica pessoal dele, comportamento, postura, atitude, são coisas muito mais relevantes do que muitas vezes as questões profissionais. Então quando eu falo dele estar pleno, é dele estar consciente, preparado, emocionalmente preparado para a entrevista, ter uma boa troca com esse requisitante, colocar coisas importantes, relevantes na carreira dele que possam agregar valor para a empresa, mesmo que ele não tenha vivido isso. Então, ambientes pessoais, convivência familiar, participação em trabalhos de faculdade, por exemplo, empresa júnior de faculdade, todos esses pontos acabam sendo relevantes quando você busca seu primeiro trabalho. A partir dali, você passa a ter uma experiência profissional, uma experiência, duas, na terceira você já tem uma história para contar.
então fica mais fácil. Então, quando eu falo dele estar muito pleno e preparado, é para ele lembrar de que, independente dele não ter tido uma carreira profissional nem nada, que ele tem uma série de bons motivos e boas experiências para contar que podem ser importantes no processo decisório daquele cliente para a contratação de um candidato. Você me lembrou de uma questão interessante, né? Eu já vi isso na época que eu estava na faculdade, que é essa questão do jovem não ter experiência. Né? Então ele se candidata a uma vaga de estágio e de cara o empregador está pedindo experiência. Isso é muito recorrente. E eu lembro que o pessoal lá na época da faculdade falavam assim, mas como assim? Eu estou querendo a minha colocação no mercado de trabalho, eu tenho 18, eu tenho 19 anos, eu nunca fiz absolutamente nada, estão me pedindo experiência. Né? O que eu pergunto para você é o seguinte, como que o jovem que não tem experiência, como ele pode tornar o seu currículo mais atrativo para uma vaga de emprego? Bom, pergunta interessante, né? Na primeira oportunidade, muitas vezes a empresa contrata, tem algumas premissas, né? Premissa da formação, muitas vezes. Então, se é uma vaga mais técnica, vai buscar um curso mais técnico. Se é uma vaga jurídica, vai buscar alguém que esteja fazendo área jurídica, medicina e assim por diante. Então, tem uma questão de formação que eu acho que é importante. Outro ponto que entra muitas vezes nessa premissa é idiomas e disponibilidade. Então, a partir daqui, a gente está falando de coisas técnicas. Formação, idioma e disponibilidade. Carga horária, se você estuda à noite, se você estuda de manhã. Passou desse ponto, já é um filtro natural que você tem lá um número grande de nomes, vai passando para você chegar talvez em 50, 60 nomes ou 30 nomes, depende do tipo de posição. A partir dali, o que você pode colocar no seu currículo que é interessante? Primeiro delas, que eu acho que é muito relevante, as pessoas às vezes se esquecem. Se a pessoa já fez algum trabalho social com o terceiro setor. Eu acho que isso é uma coisa super relevante para você colocar no seu currículo quando você não tem experiência. Então, tem pessoas que trabalham com igrejas, com instituições de caridade, com orfanatos, que trabalham com ONGs diretamente. Esse é um trabalho muito relevante, porque isso cria um rapport na entrevista. Né? O jovem chega lá para conversar, pô, legal, vi no seu currículo aqui que você faz o trabalho com uma ONG de jovens, que ajuda a preparar jovens para o mercado de trabalho, por exemplo. Me conta um pouco mais do seu trabalho. Vão ser quase 10 minutos de conversa. Você já criou uma troca com essa pessoa. Então, eu acho que uma coisa importante do terceiro setor, atividades esportivas, hobbies, são coisas importantes de você colocar. A pessoa do outro lado também tem os seus. E muitas vezes você gera uma certa afinidade com a pessoa. Vira assunto. E aí você pode trazer aquele lado do comportamento. Você é uma pessoa fácil, de boa comunicação, de bom trato. Então isso faz diferença no processo de entrevista, ainda mais quando se pensa no primeiro emprego. Então acho que são pontos importantes que a pessoa pode colocar, porque não tem como você rechear um currículo com uma série de informações. Eu lembrei de uma coisa também, José, que eu acho importante comentar. Ao longo da faculdade, muitas delas oferecem oportunidades dentro da própria faculdade. De trabalho. Muitos estudantes trabalham dentro da própria faculdade no período livre, trabalham na área financeira, na área de contas a pagar, no diretório acadêmico, na empresa júnior, tem uma série de atividades que a faculdade faz para esse jovem poder trabalhar. Se ele tem condição de poder passar esse tempo na universidade, fazer esse trabalho, que muitas vezes, ou na maioria deles, é pro bono, né, muito para ajudar talvez na mensalidade e tudo mais, pode fazer uma grande diferença. É um primeiro passo. E as empresas valorizam muito aqueles que estão imersos dentro da faculdade, mesmo no período livre, para fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de atividade. As empresas valorizam muito esse tipo de experiência. Outro dia eu ouvi uma história, é uma tese, entre aspas, gostaria de saber se você concorda. A geração de hoje, essa geração, essa galera que nasceu da década de 90 para cá, ela é diferente de outra geração, da geração dos nossos pais, dos nossos avós, no sentido de que hoje os jovens eles estão preocupados mais com qualidade de vida do que passar muito tempo dentro da empresa, do que trabalhar 7 dias por semana, de trabalhar todos os dias, todos os horários. Ao contrário dos nossos pais, avós que ralaram bastante para conseguir as coisas. Você concorda com isso? Você acha que o jovem é muito evidente que é diferente daquela de outra geração, mas o jovem de hoje é realmente assim? Eu não gosto do estereótipo de você jogar todo mundo numa vala comum. Né? Então dizer, então todos os jovens dessa geração dos millennials que a gente chama, são jovens com este comportamento. Eu acho que para toda regra existe a sua exceção. Eu acho que sim, é uma geração que ela vem com interesses diferentes. Né? E esses interesses eles levam tanto para a vida profissional como para a vida pessoal. Então, muito do que vem dessa questão de mobilidade, por exemplo, home office, das empresas não terem mais as paredes, ampliarem os seus relacionamentos, é muito por essa questão das gerações. Então, esse é o primeiro momento de mercado que a gente enxerga 3 gerações trabalhando juntas. Os baby boomers,
que é a primeira delas, que são os nossos pais. A geração X, que é a minha geração, eu tenho hoje 41 anos, que é a geração do workaholic, do trabalho, muito dedicado ao trabalho, menos dedicado à vida pessoal, e de repente você vem numa geração do equilíbrio. Eles querem trabalhar. Eles adoram trabalhar, eles adoram o ambiente de trabalho, eles são super felizes lá. Mas eles têm exigências diferentes e interesses diferentes. Então, você de repente colocar numa vala comum que é uma geração que gosta de qualidade de vida e não quer trabalhar, eu tendo a discordar. Eu falo, não, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que uma geração extremamente rápida, conectada, tecnológica, tem um posicionamento de entrega que eu acho que é muito relevante e agrega muito valor nas organizações, mas eles têm ciclos mais curtos. Eles gostam, por exemplo, de trabalhar 1, 2, 3 anos numa empresa, ou menos até, 1 ano e meio, 2, e parar por 2 meses, fazer uma viagem, aquele mochilão que a gente fazia na época que ia para a Europa, colocava a mochila nas costas e passava 30 dias na Europa, eram as nossas férias do trabalho, porque eu tinha que voltar naquele momento e voltava para o mesmo lugar que eu estava. Hoje não, eles vão tirar os seus 30, 40 dias, mas eles pedem demissão e vão tocar o barco deles. E depois voltam e vão pegar um outro trabalho. Eu costumo dizer que é uma geração de projetos, né? O que para nós era um emprego, para eles são projetos. E eu acho que isso está mudando o mercado de trabalho. Está mudando a forma como as empresas enxergam esses profissionais. Da minha época, eu posso falar por mim, se eu tivesse 6 meses, 9 meses, 1 ano numa empresa, meu currículo não era bem visto. Hoje, 1 ano e pouco, 2 anos, é super comum. Então, até a nossa visão de recrutamento tem que mudar. Eu tenho que quebrar os meus vieses em relação a isso, porque essa é uma geração diferente e ela quebrou um paradigma de mercado. Então eu enxergo muito mais esse ponto como um ponto positivo. Eu acho que veio realmente para quebrar barreiras e tornar as empresas mais próximas, mais flexíveis, derrubar um pouco as paredes das companhias e fazer com que a gente viva num ambiente muito mais globalizado, sem fronteiras e sem barreiras. Eu enxergo de uma forma mais positiva tudo que essa geração trouxe. Nesse caso, essa geração veio para agregar, né? Nesse sentido que você falou. Sim. O que essa geração tem contribuído para as empresas hoje? Eu acho que muito do que eu falei, quer dizer, essa quebra de barreiras está diretamente ligada a uma questão chamada cultura da organização, né? O que essa geração trouxe é uma palavra que chama-se proposta de valor. No passado, o emprego estava lá e você era, vamos dizer, filiado ou ligado ao seu emprego como se fosse a extensão da sua casa. Então, as pessoas passavam, se você pegar a indústria automotiva, talvez é um bom exemplo, as pessoas ficavam 30 anos na indústria, 35, se aposentavam apenas em uma única empresa. Então, essa geração, por exemplo, mostrou que o que atrai esse jovem para uma organização hoje já não é mais o salário, já não é mais a estabilidade do seu emprego, mas é aquilo que a empresa tem como propósito. Então, se discute muito nas organizações hoje qual é o seu propósito, qual é a sua proposta de valor. E se a sua proposta de valor não está alinhada à minha proposta de valor, eu vou procurar um outro trabalho. E tudo bem, porque naquele ambiente eu não me sinto 100% dentro e inserido naquela organização. E tudo bem. Há 10 anos atrás não era discutido esse tipo de coisa. A gente discutia muito mais se eu vou ganhar tanto, se eu vou mudar de uma para outra para ganhar tanto mais, um pouco da função, o cargo, a nomenclatura. Essa geração quebrou o cartão de visita. Então eu acho que a riqueza em termos de proposta de valor e quantas organizações se transformaram depois desse período foi extremamente relevante, principalmente na questão de propósito. Uma outra característica dessa geração que eu gosto muito é a característica do trabalho social. Então, uma da questão de propósito desse jovem é de perguntar para a empresa o que você está fazendo para a sociedade. Então, muitas empresas hoje têm se dedicado muito mais à sociedade ou a devolver para a sociedade aquilo que ela constrói dentro do trabalho dela. Então, eu vejo, por exemplo, inúmeras empresas trabalhando hoje com ONGs, inúmeros empresários que criaram as suas ONGs para ajudar outras ONGs, ajudar jovens, ajudar pessoas mais seniors. Então, existe um movimento maior por essa socialização que é extremamente positivo. De onde nasceu isso? Dessa geração, que confrontava a empresa e dizia, pô, eu adoro trabalhar aqui. Eu adoro a sua empresa, eu gosto muito do que eu faço, mas o que nós estamos fazendo para a nossa sociedade? Então, acho que esse jovem trouxe isso para dentro da organização e arrebentou essa barreira e fez com que as organizações repensassem o seu propósito. Se você pegar as agências de marketing, pergunta quantos exercícios de propostas, de missão, visão e valores essas agências fizeram nos últimos anos, o rebranding que a gente chama. Pega aí, inúmeros, milhares eu diria.
porque as empresas estão realmente questionando o seu status de como eu posso ser mais atrativo para esse jovem, que não quer, muitas vezes, mudar de uma empresa para outra simplesmente pelo dinheiro, mas pelo propósito. Entendi. Tem uma questão que eu acho que não dá para fugir, eu separei aqui para perguntar para você, porque assim, alguns empresários que vieram aqui à redação, eles reclamaram um pouco da falta de cultura geral dessa geração de hoje. Né, que isso às vezes é até um entrave para conseguir um emprego, enfim, eles falaram um pouco da baixa qualificação dessa galera que está entrando agora no mercado de trabalho. É uma realidade? É realmente isso? Você consegue ver isso? Eu acho que se eu comparar a geração de hoje à minha geração, né, então vamos voltar um pouco no tempo. Se eu quisesse ter informação de cultura, eu tinha alguns veículos de comunicação, rádio, TV, revista, jornal, enciclopédia. Eu sou da época da Barça ainda, né, das enciclopédias gigantes ali para você poder pesquisar um pouco da história. Então, o meu espectro de conhecimento, ele era, eu não vou dizer limitado, mas eu tinha que ir muito atrás da informação para conseguir construir a questão de cultura geral. Então, eu fiz uma opção, por exemplo, na minha vida de viajar muito. O quanto eu pudesse viajar, da forma que eu pudesse viajar. Porque eu achava que estar em outro país, conhecer uma outra cultura, e etc., conhecer a história do mundo através da Europa, em Roma, por exemplo, era uma coisa que ia me agregar muito valor na minha vida. Era a forma como eu construí isso. Na minha geração, grande parte dos meus amigos fizeram da mesma forma. Hoje é o inverso. Hoje você não precisa sair do lugar para ter informação de qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer momento. Então eu acho que uma das coisas que essa geração tem é um excesso de informação e que muitas vezes torna tudo muito raso, né? Porque você não aprofunda nas coisas. Né? É muito fácil de você ter informação. Então, se eu quero saber alguma coisa sobre essa mesa, eu entro lá no meu smartphone, faço assim, assim, assado, eu tenho informação completa sobre essa madeira, sobre o jeito da mesa, do carpete, do lugar onde eu estou, do tempo, etc. Eu não tinha acesso a isso. Então, eu acho que essa questão que muitas vezes os empresários falam, e acho que os meus clientes levantam, eu queria um pouco mais de profundidade das coisas. Né? E é difícil, porque é muita informação. Em qualquer lugar que você está conectado, informado, estão te jogando informação o tempo todo para você mastigar. E eu acho que às vezes pode sentir um pouco de uma falta de uma profundidade maior. Mas em termos de conhecimento horizontal, eu garanto que essa geração é infinitamente mais conhecedora do que a minha. Mas talvez pela necessidade que eu tinha de estudar e de me aprofundar nas coisas para ter essa cultura geral, talvez eu possa... A minha geração X era considerada uma geração mais culta. Então, é um dilema. De novo, não tem regra para isso. Eu acho que, de novo, não dá para você colocar todo mundo numa vala comum. Mas esse excesso de informação pode também ser prejudicial, pode não ser tão positivo quanto parece às vezes. A última questão, e não menos importante, é até interessante também para quem está nos assistindo, que está em busca de uma vaga no mercado de trabalho, mandou currículo e não recebeu resposta ainda. Qual o perfil mais requisitado pelas empresas? Uau, é difícil. Por isso que eu deixei para fazer no final. É difícil porque é difícil você generalizar, tá? Então eu vou fugir do técnico, porque eu acho que aqui o técnico está muito ligado à posição, ao tipo de negócio e ao trabalho. Eu vou tentar falar de comportamento, porque daí comportamento é uma coisa importante. O que a empresa, quais são as competências ou as palavras que me vêm do meu cliente quando eu estou fazendo um briefing com ele sobre uma posição de um jovem, né? A palavra engajamento, e aí quando eu falo, por exemplo, de terceiro setor, é o quanto ele é engajado com causas importantes, o quanto ele pode se engajar com cultura, o quanto ele pode se engajar com a empresa, um pouco de percepção do quanto aquele jovem pode efetivamente ser, independente do tempo que ele fique na empresa, efetivamente engajado e trazer bons resultados para aquela organização. Engajamento, atitude, que eu acho que é uma palavra importante, de você efetivamente fazer. Né? A gente brinca com a expressão do walk the talk, mas não é só você falar, é você fazer. E muitas vezes tem uma sensação de um jovem ser um pouco mais distante. Ele vai estar numa cadeira em que ele vai fazer de tudo. Naquele momento, na minha época, por exemplo, estagiário é aquela coisa, pô, vai lá, tira uma cópia, vai lá, faz um xerox, né? Na minha época era muito assim, tira lá um xerox, não sei o quê. As pessoas pediam, cara, tem que fazer, vamos lá, faz, eu vou te ajudar. Não pela atividade em si, mas pela atitude de querer fazer, né? De querer aprender. De alguma forma a gente está aprendendo alguma coisa ali. Engajamento, atitude, flexibilidade. Então, nem todo dia vai ser igual ao outro.
Tem dias que a empresa vai estar num bom ambiente, tem dias que a empresa talvez não esteja num bom ambiente. Teve uma notícia, a cultura, o clima de repente mudou na companhia. Não importa, a pessoa tem que ser flexível e se adaptar a qualquer momento, a qualquer estágio, a qualquer situação da companhia. Então a palavra flexibilidade é importante. E aí eu acho que de todas essas, né, a que mais pesa hoje, na minha opinião, ainda está na questão de atitude. Tá? De novo, tem muita gente no mercado. Né? É difícil você se sobressair muitas vezes sem ter uma experiência profissional, tendo aquele primeiro trabalho, aquele primeiro emprego. Então, essa questão de atitude entra também na questão do compartilhamento, né? Do quanto você compartilha, do quanto você é, não vou dizer generoso, talvez não seja a palavra, mas o quanto você é team player, o quanto você joga em time, joga em equipe. Esses comportamentos aqui, muitas vezes o jovem ele acha que ele tem, mas alguém do outro lado está avaliando ele. Então é importante que ele tenha em mente essas competências que são importantes para ele, porque é o que vem mais à tona. Se for para uma área técnica, vão vir outras coisas, mas isso aqui está no comportamento de um jovem de primeiro emprego, na grande maioria das empresas que a gente recruta. Então, acho que ele tem que ter em mente isso e tentar preparar um discurso ou, de forma original, tentar colocar isso ou traduzir esses comportamentos em palavras naquela entrevista, naquela empresa.